parte que diz respeito aos elementos posteriores ao texto, os chamados elementos pós-textuais. São 5: referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Desses 5, apenas as referências são elementos obrigatórios. Eu novamente vou pegar o elemento complementação para poder mostrar para vocês como que as referências são bem interessantes. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou minimizar um pouquinho a minha tela para vocês poderem verificar a quantidade de informações que estão aqui. Então, primeiramente, eu estou utilizando a fonte Arial, tamanho 12. E olha, tirando aqui, vocês podem observar que o texto está dito, está alinhado à esquerda. Por que esse alinhamento à esquerda? Isso ocorreu na norma 6023, a partir de 2018, por causa dos chamados links. Tem links curtinhos, iguais esses daqui, do IBGE, que só tem uma linha, né? Tem links como esse daqui, que tem 2 linhas, mas também tem links, olha esse daqui, olha a quantidade de linhas, olha a quantidade de linhas, com várias linhas. Então, para evitar esse tipo de coisa, a norma 6023, então, estabeleceu que o alinhamento das referências seriam à esquerda da margem. Ou seja, nós vamos então sempre alinhar o texto à esquerda da margem da lauda. Segunda informação importante: as obras estão disponibilizadas em ordem alfabética, de autoria ou de empresa. Perceberam daqui? Então, e esses dados nominais e esses dados da empresa, todos com letra maiúscula. O sobrenome do autor apenas, e no caso de abreviatura não existe, eu colocaria, portanto, todos os dados em letras maiúsculas. Observe essa informação aqui e essa daqui. Isso daqui se chama tracejamento contínuo. Significa que os dados nominais dessa segunda obra são os mesmos dados nominais do autor anterior. Então, para evitar colocar aqui novamente Alves, Rubem, ao pôr o tracejado, significa que é o mesmo autor já citado anteriormente. O mesmo acontece aqui, Ao invés de repetir Associação Brasileira de Normas Técnicas, ao inserir o tracejado, já significa que é o mesmo autor do documento anterior. Maravilha? Então, essas são as referências que devem ser distribuídas seguindo esse padrão e essas condições. Vocês viram que o espacejamento entre linhas é simples. Olha lá, se eu pegar aqui e for procurar aqui, olha lá, espacejamento entre linhas simples. E é assim, portanto, que deve ser documentada as referências. Próximo elemento é o glossário. É muito raro um professor pedir o glossário. Então, por exemplo, a palavra glossário vem do grego glosa e significa língua, dando origem à palavra vocabulário. Então, vamos supor, os conceitos explorados são colocados em ordem alfabética. Eu coloquei aqui ataraxia, segundo best-seller, e um terceiro como exemplo. Aqui vocês vão ver 3 letras, A, B, C. E em cada uma delas, eu apresento, entre aspas, uma transcrição literal, ou seja, uma definição do que vem ser ataraxia. Em seguida, eu coloco os dados tipográficos que dizem respeito à fonte de onde eu extraí essa informação. Aqui nós temos, vamos ver isso em citações na próxima aula, o sobrenome do autor, o ano de publicação da obra e identificação da página. Portanto, é uma fonte impressa. No segundo caso aqui, eu tenho as informações do dicionário, chamado Priberan, o ano de início e o ano de desenvolvimento desse dicionário. Não aparece página, porque é um desenvolvimento em HTML. Se esse dicionário eletrônico fosse em PDF,
eu poderia utilizar as páginas do PDF para fazer a documentação. Aqui, nesse segundo caso, mesma coisa, é uma obra obtida de fonte eletrônica, também desenvolvida em HTML, por essa razão que não aparece as páginas. Só para a gente poder saber como que eu montaria um glossário. Atenção à diferenciação entre apêndice e anexos. Primeiramente, apêndice. Apêndice é uma palavra que vem do latim e significa complemento. Anexo é uma palavra que vem do grego e também significa complemento. As diferenças fundamentais são essas daqui. Vamos supor que eu tenha escrito um artigo, criptografia aplicada a sistemas computacionais, para o jornal Correio Popular de Campinas, antes de iniciar uma graduação. Passado um tempo, fui fazer um curso de tecnologia da informação e, no final do curso, resolvi fazer um trabalho de graduação sobre o assunto criptografia. Para demonstrar o meu grau de experiência profissional e pessoal em relação àquele conteúdo, eu posso inserir, após as referências, após o glossário, a palavra apêndice e pôr na íntegra o conteúdo do artigo científico. Portanto, o apêndice somente poderá ser utilizado, primeiro, se tratar sobre o mesmo tema explorado no trabalho de graduação. Segunda condição, se for um documento produzido pelo mesmo autor. Ou seja, o apêndice revela, portanto, o grau de experiência profissional e acadêmica, operacional, pessoal, que este autor, que esta autora possui em relação a certas áreas. Anexos. Tudo o que nós fazemos por causa da pesquisa, por causa do desenvolvimento do trabalho acadêmico, eu posso inserir como anexos. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com 500 pessoas e o Google Form me deu lá 30 gráficos. Eu gostei desses gráficos. No desenvolvimento do trabalho, eu utilizei só 2. Esses 28, eu posso inserir? Posso. Aí o que eu faço? Anexo 1, gráficos obtidos do Google Form. E eu posso reproduzir todos os gráficos ali obtidos. Eu fiz a coleta de algumas entrevistas com algumas pessoas. Vamos supor, 5 pessoas. Eu não posso identificá-las, é a questão do sigilo. Mas eu vou colocar lá, entrevistado 1 e as respostas, entrevistados 2, as respostas, e assim por diante. Posso colocar como anexo? Pode. Coloca lá, anexo 2, dados coletados mediante entrevistas com 5 pessoas. E aí eu reproduzo o conteúdo. Ou seja, tudo que eu fiz por causa do trabalho acadêmico, eu posso inserir como anexo. Essas são as diferenças entre apêndice e anexo. Última informação da aula de hoje, levando em texto complementação. A palavra índice vem do latim index, que significa localização de informação específica. É aquele chamado Ctrl F. Aqui eu utilizei um conceito, 2 conceitos, 3 conceitos, 4 conceitos, 5 conceitos. Esses conceitos estão definidos onde? Em quais partes do trabalho? Aí, olhando para cada uma dessas páginas, eu vou encontrar definições na página 7, na página 16, na página 28, na página 48, trazendo descrições, definições sobre o assunto algoritmos. O mesmo acontecendo com os outros conceitos. Por essa razão, se diz que o índice é um elemento posterior ao texto e, por meio dele, retrata informações específicas já desenvolvidas ao longo do trabalho acadêmico. Se alguém fizesse a seguinte pergunta: quais as diferenças
entre sumário e índice. Então, pegando lá as nossas informações, nós descobriríamos, primeiro, que o sumário é elemento pré-textual. Segundo, é elemento obrigatório, ao passo que o índice é elemento pós-textual e é elemento opcional, ou seja, facultativo. E a terceira diferença, o sumário traz dados como introdução, os dados capitulares, os títulos dos capítulos, os títulos do item, subitens e alíneas, trazendo, por último, a conclusão, as referências e os dados complementares do trabalho acadêmico. Ao passo que o índice reportará apenas alguns conceitos, os quais foram explorados como informações específicas ao longo do trabalho acadêmico. Portanto, esses são os elementos que compõem os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Essas informações que eu vou dizer agora nós já vimos. Qual é a cor obrigatória em um trabalho acadêmico para impressão? É a cor preta. As outras cores somente podem ser utilizadas para fins de ilustrações, como gráficos, figuras, imagens e tabelas. Na semana que vem eu vou dizer como que seguem as restrições em relação às cores. Tamanho da fonte. Nós vimos que o tamanho padrão é 12. As exceções se aplicam para citações com mais de 3 linhas, veremos isso nas próximas aulas. As notas de rodapé, vamos ver isso na próxima aula. Na paginação, nós vamos ver isso numa próxima aula. Dados internacionais de catalogação da publicação, nós vamos falar isso sobre quando tratarmos sobre referências. E na semana que vem, quando tratarmos das legendas e fontes das ilustrações das tabelas. Nesse caso, o tamanho da fonte é menor e uniforme, ou seja, menor que 12. Eu posso utilizar o 11 ou eu posso utilizar o 10. Se eu utilizar 11, todas as exceções normativas, 11. Se eu utilizar 10, todas as exceções normativas, tamanho 10. Conforme nós já comentamos, a lauda ela tem um formato A4, que é aquela folha que na horizontal tem 21 centímetros e na vertical 29,7 centímetros. E que todo documento deve ser configurado. E a configuração é essa daqui, conforme eu estou mostrando aqui na minha tela. Eu vou aqui no Layout, ó, cliquei aqui, deixa eu só puxar essa barrinha para outro campo aqui. Vamos ver aqui. Eu vou sair e voltar. Eita. Ó. Aqui está Layout. Cliquei em Layout. Olha aqui, margem. Clico em margem. As minhas já estão personalizadas. Margem superior 3 centímetros e a inferior 2 centímetros. Margem esquerda 3 centímetros e a direita 2 centímetros. Muito cuidado, porque quando a pessoa abre o trabalho, sempre aparece aqui, ó, normal. O normal está errado, porque o normal superior é 2,5 e o inferior é 2,5. Aqui está errado. E também na margem esquerda está 3 centímetros e a direita está 3 centímetros. Isso impacta na quantidade de caracteres com e sem espaço. Então, a configuração da lauda é essa daqui, conforme nós vimos. Espacejamento entre linhas. Todo documento deve ser inserido o espacejamento, o chamado entrelinhamento, 1,5 centímetro e meio. Exceções, citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, e conforme eu mostrei para vocês lá na folha de rosto, na natureza do trabalho. Na natureza do trabalho, eu vou só voltar aqui para vocês. Ó, na natureza do trabalho, aparece lá na folha de rosto. Ó, veja só aqui. Eu vou pegar aqui o nosso curso. Deixa eu pegar aqui o nosso curso, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Ó, aqui está. Os dados da folha de rosto são iguais aos dados da capa.
Vou só aumentar um pouquinho mais aqui. Primeira informação, o tipo de trabalho. Qual é a natureza do trabalho? Esse trabalho aqui é um relatório. Objetivos do trabalho, ou seja, para que serve o trabalho? Lá, como requisito parcial para aprovação numa disciplina. Eu posso colocar os dados da disciplina, entre aspas, um itálico. Em seguida, eu coloquei o nome da instituição. Veja, quando eu coloco o nome da instituição, significa, portanto, que esses dados que aparecem aqui, eles não precisam ser reproduzidos, já que estão na capa e, ao mesmo tempo, aparece aqui na natureza objetivos do trabalho. É por essa razão que lá na norma vai dizer assim, que os dados da instituição são opcionais. Opcionais por quê? Porque na folha de rosto já teremos constado qual é a instituição de ensino superior. E a última informação diz respeito sobre quem está orientando o trabalho. Normalmente é o mesmo professor responsável pela disciplina do curso. É isso. Ó, dá uma olhadinha aqui. Vamos para a página inicial. Veja, espacejamento entre linhas simples. Ao recuo da margem esquerda aqui, 8 centímetros. E alguém pergunta por quê? Aí é fácil responder. Nós vimos que a lauda do formato A4 tem 21 centímetros na horizontal e 29,7 na vertical. Veja, a margem, eu vou só abrir um bloquinho aqui de notas para vocês enxergarem o que eu vou falar. Então, veja, se a margem da lauda configurada é de 3 centímetros à esquerda, 3 centímetros à esquerda e 2 centímetros à margem da direita, portanto, 3 mais 5 é igual, 3 mais 2 centímetros são iguais a 5 centímetros. O formato A4 da folha de sulfite possui na horizontal 21 centímetros. Aí, o que eu faço? 21 centímetros menos 5 centímetros da configuração é igual a 16 centímetros. 16 centímetros dividido por 2, ou seja, a metade da folha A4 na horizontal, daria 8 centímetros. É por essa razão, então, que aparece justamente aqui, recuo tanto da esquerda como da direita, eu posso colocar tanto aqui como aqui embaixo, 8 centímetros. Aí fica bonitinho assim. Relembrando, horizontal 21 centímetros, margem esquerda 3, direita 2. 3 mais 2, 5. 5 menos 21 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8 centímetros. Maravilha?